Boa noite. Eu tô fazendo aqui meu momento com Deus, meu momento, né? E eu tô fazendo anotações bíblicas desde o comecinho. No começo agora eu tô lendo o livro de Gênesis, tô começando do início. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para anotar, falar algumas observações. O primeiro livro foi criado por Moisés. Esse foi a criação do universo. Como a gente pode ver, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Deus, ele criou os dias, em cada dia ele teve um propósito de criar. Ele é Deus sobre todas as coisas, ele poderia ter criado de formas diferentes. Mas a gente colocando essa criação de Deus para a nossa vida atual, a gente pode ver que tem várias chaves, várias informações. Por exemplo, no primeiro dia, Deus criou a luz. Ele poderia ter começado criando a terra, criando a água, mas ele resolveu começar criando a luz. Pra gente, levando isso pra mim, o que é que eu entendo? Que tudo na nossa vida a gente tem que primeiro clarear a mente. Eu tenho que dar uma luz a isso, dar luz a esse problema para que eu possa enxergar além dele. Então, primeiro eu tenho que parar e dar a luz. Eu tenho que primeiro parar e tentar enxergar uma luz diante disso. Então, ponto inicial, eu tenho que dar luz ao meu problema, dar luz ao meu propósito, dar luz ao que eu quero no futuro. Então, eu tenho que primeiro enxergar. No segundo dia, Deus criou os céus. Então, aonde a gente deve recorrer à nossa fé. E aonde a gente vai, fé em Deus. Deus criou a fé, então que a gente bote nossos problemas primeiro a Deus, ore aos céus, creia, entregamos os nossos desejos, as nossas aflições aos céus, ao Deus, porque foi a segunda coisa, no segundo dia que ele criou. Então, se ele criou no segundo dia os céus, é porque a gente tem que ter luz, orar a Deus. Entrega teu problema, não toma decisões precipitadas, entrega primeiro a Deus e ele vai te dar a resposta, ele vai te mostrar o caminho certo, porque ele é luz e ele é o primeiro ponto que a gente deve recorrer. Depois, no terceiro dia, Deus criou a terra e os mares, criou frutos, ervas, árvores frutíferas, ou seja, já no terceiro dia, Deus criou a terra. É quando a gente começa a alimentar a carne, é quando a gente começa a pisar no chão mesmo, acordar para a realidade. Pronto. Eu já abri, já tive uma luz na minha cabeça, já entreguei para Deus, para Ele estar à frente das minhas decisões e agora é hora de agir, é hora de botar o pé no chão, de ter a terra ali, o firmamento, a alimentação da carne e tomar minhas decisões. No quinto dia, Deus criou os seres vivos. Então, é tudo ao nosso redor. Então, Deus resolveu criar o vivo, o ser vivo, no quinto dia. Então, ele já tinha feito toda a obra. Então, o que a gente precisa primeiro é contemplar a obra, contemplar a natureza, contemplar a criação divina e depois vir o ser humano, vir os seres vivos. Então, aí que parte a ter vida em nós, vida nos animais. Depois de contemplar a beleza da natureza, a gente vai ver o quê? A beleza no ser humano, a beleza nos animais, a beleza em tudo que há vida. E no sexto dia, no último dia, não menos importante, Deus criou o ser humano. Olha só como Deus é maravilhoso. Deus resolveu criar o ser humano quando tudo já estava pronto, só no ponto da gente viver a prosperidade. Então, dizer que hoje eu não aceito não viver em prosperidade é uma coisa que está além da Bíblia. Deus teve toda essa preocupação com a gente, de primeiro criar o todo, por último nos criar. E isso não quer dizer que a gente é menos importante, pelo contrário, olha só como a gente é importante aos olhos de Deus. Deus resolveu nos criar quando tudo já estava pronto, quando tudo já estava andado, em que a gente não precisava dar opinião. E uma coisa muito importante para você ver, Deus resolveu criar a gente por último para que a gente possamos usufruir das belezas, das criações divinas. Mas o ser humano Deus é
tão sábio que ele sabia também, se ele tivesse criado o homem primeiro, o que a gente ia fazer? Dar palpite na criação de Deus. E Deus, ele sabe muito bem o que a gente precisa. Então não venha querer dar palpite, meu Deus, mas não tá acontecendo do jeito que eu quero. Mas não foi assim que eu planejei. Não dê palpite, apenas ore e creia. Se for designado da forma do Senhor, será seu. Então, muitas vezes a gente fica se apegando a dar palpite a uma situação que a gente viu que já é nossa, mas mesmo assim a gente quer lá optar. Então, Deus criou a gente por último também para a gente não ficar dando palpite na criação dele, porque com certeza a gente iria dar palpite, né? Porque ser humano é uma bênção. Mas para você ver o cuidado de Deus com a gente, é maravilhoso você ter isso tão real que você passa a ver, cara, olha só como Deus tem um cuidado por mim. Ele deixou para me criar por último, porque ele queria que eu tivesse um alimento, tivesse uma casa, tivesse água para beber, tivesse comida para comer. Então tem tudo. O que temos hoje na terra é para viver em abundância, porque ele criou primeiro a abundância para depois nos criar. Olha só que maravilhoso. Tem uma parte também que Deus fala assim, Deus fala que ele criou, Deus, cadê? Tem uma hora, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava lá sozinho e ele fala, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso eu vejo muito em relação, Deus criou a imagem, a minha imagem e semelhança, né? Só que ele falou a nossa. Então, muitas vezes você é imagem e semelhança de Cristo. Então, se você é imagem e semelhança de Cristo, você é um ser amado. Só que quando ele fala nossa imagem, é para você ter mais sensibilidade a ver o próximo. Porque não julgue outra pessoa, não julgue o próximo, não condene, não critique, não faça bullying, porque ele também é imagem e semelhança do Senhor. Quando você pega essa pessoa e começa a falar mal, a jogar piadinha, a querer opinar no que não dar opinião do que você acha certo ou errado na vida de outra pessoa, você tá também apontando a Deus. Porque se eu sou imagem e semelhança do Senhor e eu acredito nisso, por que eu vou estar apontando meu irmão? Se ele também é imagem e semelhança do Senhor. Então, eu também vou estar apontando o Senhor, vou estar apontando a mim mesma, porque todos nós somos imagem e semelhança do Senhor, e Deus estava lá sozinho e ele usou nossa. Lá no capítulo 1, versículo 26, ele fala, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, vamos ter mais empatia com as pessoas, vamos ter mais cuidado ao falar com outras pessoas, a orientar outras pessoas, porque ele também é imagem e semelhança do Senhor. Com isso, a gente pode ver que não é sobre eu, é sobre nós. Então, tudo é sobre nós. Então, quando eu quiser ser melhor, eu tenho que pensar em nós. E eu acredito muito que não é se deixar pela vida do outro, mas passar a ver a vida do outro conforme ele deseja ser. Então, a gente ter mais empatia com o próximo, sem julgamentos, sem críticas, e não se intrometer na vida das pessoas. As pessoas têm que ser vistas como o Senhor. Então, a imagem e semelhança do Senhor. Então, vamos ter mais empatia, vamos ter mais amor ao próximo. E no 7º dia, terminou toda a sua obra e descansou. Então, a gente tem aquela luz, temos a oração de Deus, temos o firmamento, a oração, que é os céus, né, 2º dia, tem uma terra, firmar, então, luz, céus, orar a Deus, primeiro clarear a mente, depois orar a Deus, depois botar o pé no chão e agir. E o último é descansar. Então, se você já clareou sua mente, se você já botou os pés no chão, já resolveu agir, já olhou o próximo com mais empatia, já não quis mais falar com as pessoas em relação a críticas, então agora é descansar. Descansa o teu coração no Senhor.
e ele vai libertar, ele vai te abrir portas, porque agora você só precisa descansar. O descanso de Deus que ele mostra pra gente é que a gente precisa descansar na palavra. Então não ficais aflito, não ficais depressivo, apenas descansa. Faz a sua parte e descansa, que o que é seu vai chegar. E isso com ação, não é só ficar parado esperando chegar, não. Porque aí você já agiu, você já plantou, agora você está descansando para colher. E em nome de Jesus, a gente vai estar colhendo, e porque nós descansamos, porque já fizemos um bom plantio.